Vamos de novo. Então, bom dia, pessoal. A gente vai ter aí 5 treinamentos de naves aqui via webinar, onde para cada treinamento vocês vão receber esse link, como vocês receberam para esse treinamento, e vocês devem se inscrever para participar das aulas ao vivo, tá? Fora isso, todas as aulas são gravadas e enviadas para vocês via e-mail no dia seguinte ao término da aula, tá? Então vocês podem assistir o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Meu nome é Renata. Para quem nunca assistiu o treinamento, eu vou compartilhar daqui a pouco a minha tela com vocês para que vocês consigam enxergar o sistema. E aí vocês têm aqui do lado um chat onde vocês podem escrever suas dúvidas. E no final do treinamento eu volto para tirar elas, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a parte bem básica, então a gente vai falar sobre os cadastros iniciais de empresa, de usuário, de função. Hoje é bem rapidinho esse começo, tá bom? E aí eu preciso que para cada treinamento vocês treinem o que eu expliquei, para que no próximo a gente consiga continuar e vocês consigam fazer tudo o que eu estiver ensinando em cada treinamento, tá bom? Então agora eu vou compartilhar minha tela e no final eu volto. Estou compartilhando aqui meu Naves. E aí vocês devem ter aí o ícone do Naves de vocês, com o usuário e a senha. Certo? Ah, vou pedir mais uma coisa para vocês. A gente vai criar um grupo de WhatsApp desse treinamento, então se vocês puderem passar aí via chat o telefone de vocês, a gente vai incluir todo mundo que tiver, que quiser fazer parte desse grupo, para que vocês consigam tirar dúvidas ao longo da semana, tá bom? Bom, então essa é a tela inicial do Naves, onde sempre a gente vai ter aqui no meio a versão que a gente está. A gente tem aqui em cima os menus, os botões, aqui o que a gente chama de cockpit, onde a gente vai saber qual usuário que está logado, o dia de hoje, qual é o filtro padrão que a gente tem. Mais para baixo um pouquinho a gente tem a to-do list, que são as tarefas, os aniversariantes do mês. Mais aqui para baixo a gente tem as finanças, então ele vai mostrar para a gente o que já tem cadastrado de receitas e despesas neste filtro aqui, tá? E o que tem de despesas e receitas vencidas. Depois a gente tem as cotações, então as cotações que eu tiver feito vão aparecer aqui. E aqui embaixo a gente tem a parte que a gente fala sobre apontamento e apropriação, que é o nosso monitor, tá? Sempre do mês, certo? À direita a gente vai ter a biblioteca digital e eu posso fechar essa biblioteca e abrir a agenda, tá? Então aqui é uma agenda rápida e a gente vai falar já já sobre ela. Mais para baixo aqui à direita a gente consegue sair do Naves, a gente consegue entrar numa ajuda, então essa ajuda aqui, vocês vão digitar o que vocês estão com dúvida. O Naves vai buscar tudo o que tem relacionado a essa palavra que foi digitada. Ó. Então aqui no caso ele achou 7 itens, tá? E aí você entrando, ele vai explicar o objetivo, o impacto que faz, quais são as dicas, certo? Então é o nosso manual online. Fora isso, a gente tem aqui a outra agenda, que a gente vai ver qual a diferença dessa para essa, e a gente tem aqui, no meu caso, um comando de apropriação de tempo manual, tá? Lembrando que tudo isso que está na tela é editável, né? E depende da permissão que o usuário que está logado tem para que consiga fazer, acessar essas coisas e visualizar essas coisas. Então, para cada usuário que vocês criarem, vocês podem dizer se eles vão visualizar a biblioteca ou agenda, ou financeiro, ou o próprio monitor, ou quais botões desses de comando, ou quais os menus de configurações, tá? Tudo isso é questão de permissão, ok?
Então, a gente vai começar cadastrando a coisa mais básica, que é a primeira coisa que você tem que fazer aí, que é cadastrar os dados da empresa. Então, hoje a gente vai mexer bastante no menu utilitários. Então, a gente vem aqui em utilitários, configurações, empresa principal. Então, aqui na empresa principal, vocês vão digitar os dados da sua empresa. Esses dados, eles vão aparecer em todos os relatórios que vocês tirarem. Tanto a logomarca, que vocês vão colocar ali, essa logo vai aparecer em todos os relatórios, na parte superior direita. E esses dados de endereço, e-mail, vão aparecer no rodapé também na parte inferior direita. Ok? Então, aqui vocês vão digitar o nome da empresa de vocês, o endereço, vou digitar aqui. É um cadastro comum, simples. Certo? Feito todo esse cadastro, a gente tem aqui essa parte do criticar. Então, o que esse criticar significa? Quando a gente estiver criando nossos clientes, nossos fornecedores e nossos contatos, se a gente deixar aqui o criticar marcado para todos, o Naves vai obrigar que você preencha o maior número de campos possíveis, tá? Então, isso assim, no começo, talvez não seja muito bom, porque e para o fornecedor de contato também não, porque normalmente a gente não tem, por exemplo, o CNPJ de todos os fornecedores ou o CPF de todos os contatos. Então, normalmente, para fornecedor e para contato, a gente não deixa o criticar ligado, a gente deixa só o cliente. E mesmo assim, se no começo tá querendo fazer um cadastro rápido, pode tirar o criticar de tudo. Eu vou deixar aqui no cliente para vocês verem o que ele vai pedir obrigatoriamente, tá? Essa parte do timer eu vou pedir para vocês não mexerem. Isso daqui vocês só vão mexer com o auxílio do suporte, tá? Para colocar a logomarca, ela deve ter esses padrões aqui de 1,63 por 4, ser do tipo JPEG, ter uma resolução de 96 dpi. E para vocês inserirem, basta clicar aqui, encontrar onde está a logo de vocês, que ela já vai encaixar aqui. Normalmente, os desenhos não cabem. A princípio, assim, vocês vão achar que eles ficaram distorcidos aqui nessa telinha. Não tem problema, deem um ok, desde que eles estejam naquele padrão ali. Vocês podem dar um ok e aí vocês tiram um relatório para conseguir visualizar se realmente ficou distorcido, torto, alguma coisa do gênero, tá? Depois a gente vem aqui em configurações gerais e aí vocês vão ver que a gente começa a ter vários tipos de configurações aqui, ó, geral, autocompletar. Então vocês vão ver que ao longo do treinamento a gente vai voltar aqui em utilitários, configurações gerais, para fazer as alterações que a gente precisar para cada dia de treinamento, tá? Uma coisa que a gente já pode alterar, embora é essa parte aqui, ó, vem em autocompletar. E aí, o que isso significa, o autocompletar? É um auxílio, né? Se não quiser preencher, não vai acontecer nada. Mas é um auxílio para que quando a gente estiver preenchendo o nosso cadastro de cliente, de contato, de fornecedor e de projeto, o Naves já venha com os campos cidade, estado, país preenchidos. Então parece bobo, mas adianta bastante, desde que, obviamente, os meus clientes, os meus contatos, os meus projetos e os meus fornecedores sejam a maior parte do tempo desse estado, dessa cidade, estado, país que eu estou digitando aqui, certo? Eu vou deixar o autocompletar aqui. Certo? Então, por hoje, a gente só vai usar aqui em configurações gerais essa guiazinha autocompletar, tá? E aí a gente vai aqui na guiazinha template. Então, aqui em templates, a gente vai cadastrar as fases padrão da nossa empresa, tá? Quando a gente estiver criando um projeto, a gente vai criar uma ordem de serviço que vão conter as fases que a gente tem na empresa.
A gente pode utilizar, quando a gente estiver criando essa ordem de serviço, tanto essas fases padrão aqui, quanto as fases padrão que a gente vai criar por tipo de projeto que vai ser feito no treinamento que vem, tá? No próximo treinamento. Então, a gente, para conseguir ter essas duas possibilidades de trazer as fases, a gente vai criar tanto aqui quanto nos tipos padrão, tá? Então, a gente veio aqui em templates, fases padrão da empresa, e aqui eu vou colocar todas as fases de projeto que eu tenho, tá? Para que vai servir isso mais lá na frente? Vai servir para quando a gente estiver criando um rótulo e quiser uma apropriação para aquele rótulo, eu vou escolher uma dessas fases que eu tiver criado aqui. Então, eu tenho que colocar o máximo de fases possíveis que a minha empresa trabalha. Então, se eu trabalho com primeiro levantamento, depois estudo preliminar, depois anteprojeto, depois projeto básico, depois executivo, depois detalhamento, depois orçamento e depois pós-obra. São essas as fases que eu vou criar, que são todas as fases possíveis. Porque quando eu estiver criando a minha ordem de serviço dentro do projeto, eu posso excluir as fases que eu não for usar. Então, aqui neste momento, a gente vai colocar todas as fases possíveis. Então, basta a gente vir aqui no incluir, digitar no código, e aí eu vou botar aqui minha primeira fase, levantamento. Vou botar maiúsculo que fica mais bonitinho. Vou falar aqui que é a primeira, posso dar uma cor. Nós vamos estudo preliminar. 2, posso falar que cor eu quero quando eu tirar o relatório de horas previstas e de horas realizadas. A gente volta depois aqui para visualizar isso, tá? A gente está fazendo o que a gente precisa para o treinamento da aula que vem, tá bom? Vocês vão ver que nessa parte de configurações a gente vai e volta algumas vezes para que vocês entendam no que vai impactar. Eu estou criando todas as fases. Eu tenho a possibilidade de ter em algum momento no meu escritório. Vamos supor que essas são as fases que eu tenho no meu escritório. Vou dar um OK. Ficou guardado aqui, tá bom? Então, quando a gente precisar vir e editar a BDI, a gente volta, certo? Outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é esse ASM. Tá? O que é esse ASM? É a possibilidade da gente conseguir visualizar algumas ferramentas que o Naves nos permite pelo celular, tá? Então, para que isso funcione, eu vou mostrar depois o meu funcionando, para vocês visualizarem. Para que isso funcione, vocês têm que entrar em contato com o suporte, para eles ligarem esse ASM de vocês, colocarem um robô na máquina de vocês que vai fazer as informações do seu Naves irem para a nuvem. E aí você tem, obviamente, que baixar o aplicativo do Naves Mobile no seu celular. E aí esse robô faz subir para a nuvem e descer no seu celular, tá? As informações que a gente tem no celular são informações de agenda, alguma coisa sobre apontamento e apropriação de horas. Acho que é isso. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Então eu vou dar um OK aqui. Então, a primeira parte do cadastro, que foi sobre a empresa, a gente já finalizou. Próxima parada que a gente tem aqui é utilitários, configurações, empresa financeira. Então, vamos supor que a sua empresa, além dessa principal que a gente já cadastrou, tem outras empresas para que na hora da gente dividir o financeiro, né, porque por conta de impostos, a gente emite nota por uma empresa, por outra empresa. Vamos supor que a gente tenha mais de uma empresa, então seria aqui que eu ia criar a próxima empresa financeira, tá?
Então, eu vou fazer o quê? Em primeiro lugar, eu vou clicar aqui em primeiro, ele vai ler as informações que eu já cadastrei lá na empresa principal, que são essas informações aqui, e eu venho em editar. Por que eu vou editar? Eu vou dizer qual é a conta corrente, né? E eu vou, mais importante de tudo, dizer inscrição estadual e municipal, e eu vou cadastrar a logo da imagem para nota fiscal, que ela é diferente. Então, essa imagem para nota fiscal, normalmente, além de ter o desenho da sua logomarca, ela tem que ter informações de CNPJ, endereço, como era antigamente nas notas de talão. Tá? Então, vocês preparem aí uma logo que tenha esse padrão de 1127 por 437, com resolução de acima de 150 dpi, extensão JPEG, e que tenha as informações de além da sua logo, os dados da empresa, para que isso apareça na nota do NAV, certo? E aí, dando um editar, vocês podem editar aqui os campos que estão em falta, e também, para colocar a logo, é só clicar ali em cima e visualizar onde ela está. Ok, depois a gente volta para falar sobre as opções de nota fiscal. Então, ok, sair. Ah, volta lá. Então, a gente primeiro editou os dados da empresa principal, e se eu quiser cadastrar uma outra empresa, eu posso. Então, deixa eu ver se já tem alguma cadastrada, né? Então, vamos lá, vou cadastrar uma nova. Incluir, e aí a gente vai colocar aqui. Então, é um cadastro básico também, comum. E aí, na hora da gente fazer o financeiro, o Naves vai perguntar em qual empresa você quer estar alocando aquela despesa, tá bom? Então, só cadastro básico aqui, vou dar um OK. Vou falar qual é o número inicial para a nota fiscal, porque se eu for começar a usar as notas pelo Naves, ele me pede um número. Se eu já souber o número da última nota que eu emiti para essa empresa, já posso colocar aqui. Se eu não souber, eu posso, depois que eu emitir a nota real lá no Naves, eu vou lá e edito o número, tá? Não tem problema se não souber nesse momento aqui. Eu vou botar aqui número 0, que a minha próxima que ele editar para essa empresa vai ser 1. Ok? Então, editamos o empresa principal, editamos e criamos uma empresa financeira. Agora, a gente vai para a próxima, que são as funções. Então, aqui em funções, a gente vai cadastrar todas as funções que existem no escritório, não só as funções das pessoas que vão utilizar o Naves, e sim de todos os usuários, tá? A gente vai cadastrar, então, os usuários, a gente vai cadastrar como usuário não só quem vai utilizar o Naves, mas todos os funcionários da empresa. Então, se vocês têm copeira, motorista, recepcionista, mesmo que não vá usar o Naves, vocês têm que cadastrar aqui a função, tá? Então, a gente vem aqui em incluir e a gente vai começar a digitar as funções que a gente tem. Caso vocês prefiram, né, antes de começar a incluir, vocês vêm aqui no localizar e verifiquem os que já existem no Naves. Então, o que vai acontecer? A partir de agora, todas as ferramentas que a gente for usar no Naves, eles vão ter esse cabeçalho aqui, onde a gente pode sempre incluir um item, editar um item, excluir, ler o primeiro item que eu tenho lançado, voltar, avançar, ir para o último e localizar. Tá? Então, a partir de agora, sempre a gente vai ter esse cabeçalho aqui, obviamente, desde que eu tenha permissão para visualizar e fazer essas funções todas que eu tenho aqui. Tá? Então, se eu der um primeiro aqui, o Naves vai ler que o meu primeiro cadastro foi o cadastro de uma função arquiteto, mas eu ainda não dei o valor.
Então, esse valor médio, a gente vai colocar o valor e repetir, né, em valor e custo. Por quê? A gente vai utilizar depois, dentro da proposta, a gente vai utilizar, que é onde a gente utiliza essas funções, né? A gente vai utilizar os BDIs. E no BDI, normalmente, é onde a gente lança as despesas indiretas, que vão compor, normalmente, esse valor do arquiteto. Então, aqui a gente vai colocar o valor cru do arquiteto, tá? Então, eu vou dar aqui um editar, vou falar qual é o valor médio por hora, tá? Então, para a gente descobrir o valor por hora, é só a gente pegar o salário da pessoa, dividir por 22, que é a média de dias do mês, e dividir pelo tanto de horas que ele trabalha, por exemplo, 8, tá? Como aqui ele está pedindo valor hora, vou explicar para vocês por quê. Vamos supor que a gente tem 3 arquitetos, todos eles no mesmo grau, arquiteto júnior, tá? Então, vamos criar aqui, ó, arquiteto júnior. E aí, eu tenho um arquiteto que ganha 10, um que ganha 20, um que ganha 30. Então, para eu descobrir o valor médio da função de arquiteto júnior, eu vou somar o 10 com 20 com o 30, que dá 60, e vou dividir por 3, que dá 20. Então, esse é o valor médio, e aí, depois disso, eu vou ainda dividir por 22 dias e por 8 horas, ok? E assim eu vou descobrir o valor médio. E aí, eu vou colocar aqui e vou repetir em custo. Tá? Lembrando que o custo é o que vai, que vai ser utilizado na proposta, mas como lá na proposta a gente já vai inserir preços sociais, se a gente colocar aqui o custo, ele ia ficar com alguns itens duplicados. Então, normalmente a gente repete aqui o valor para usar as leis sociais, as despesas indiretas lá no BDI, tá bom? Se esse tipo de arquiteto for que pode ser eleito como coordenador, e a gente pode chamá-lo de coordenador, a gente vai colocar aqui que ele pode vir a ser um coordenador. Então, ok, vou para o próximo, estagiário, vou editar, vou colocar o valor do estagiário, repetir em custo, estagiário não pode ser coordenador, ok, avanço, coordenador, vou botar o valor do coordenador, o próprio nome já diz que ele pode ser coordenador, né? E vou incluir o arquiteto pleno. Tá? Então, esses são os que vão trabalhar com naves. Então, eu me preocupei, eu calculei o valor hora. Agora, eu vou colocar as outras funções. Para essas outras funções, caso eu não queira ou não saiba, ou nesse momento não consiga fazer a conta, não tem problema. A gente não precisa colocar o valor hora, porque como não são usuários do Naves, eles não vão precisar dessa informação, tá? Então, copeira, motorista. Copeira, motorista e faxineiro. Tá? Então, cadastrei todas as funções que existem no meu escritório. O próximo passo é utilitários, configurações, usuários. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar efetivamente os usuários, né, as pessoas que vão utilizar o Naves no meu escritório. Lembrando que a gente só pode cadastrar o número de usuários de acordo com o número de licenças que a gente adquiriu. Então, se vocês comprarem 10 licenças do Naves, vocês vão poder criar 10 usuários ativos. E a gente pode criar também usuários inativos. Tá? E esses usuários, eles podem ser ativados a qualquer momento, ativados e inativados a qualquer momento, por um usuário que vai ser, de repente, o administrador. Tá? Então, aqui a gente está mostrando os usuários que eu já tenho. Então, tenho a Renata e tenho o Super. Só para avisar para vocês, todo mundo aí vai ter um usuário Super. Esse usuário Super não é contado como usuário, mas é o usuário que o suporte utiliza para entrar na sua máquina, não precisa ficar perguntando e pedindo para você logar e quando tiver algum problema. Tá? Então, o Super ele não conta como usuário. Então,
aqui no meu caso, ó, eu tenho 2 cadastrados, mas só um tá me mostrando que é ativo e mais o super, tá? Então, não mexam no usuário super, que é o que o suporte utiliza. Então, vou incluir um novo usuário. Então, incluir. Aqui no meu caso, ele está falando que eu só tenho uma licença de uso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique nesse usuário Renata e vou inativar ele, ó. Inativar. Então, agora eu tenho ó, um usuário inativo e 0 ativos. Então, o que eu vou fazer? Como eu disse para vocês, todos os funcionários que existem no meu escritório, para quem eu pago um salário, eu vou cadastrar como usuário. Para todo mundo, para quem eu pago o salário, ficar no mesmo lugar, que é no lugar, no filtro, né, usuários, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu venho aqui no incluir e vou cadastrar primeiro todo mundo que é inativo. Então, eu venho aqui, ó, em usuário inativo e vou cadastrar a copeira. Então, coloquei o nome de usuário, agora eu vou botar o nome completo dela e vou fazer todo o cadastro. Ó. Aqui eu preciso obrigatoriamente ter a função cadastrada, se eu não consigo cadastrar essa pessoa, posso colocar uma sigla para ela, o nome dela, e aí eu tenho que digitar o endereço, ó. Então, o legal aqui é que a gente consiga cadastrar o máximo de informações possíveis da pessoa. Para que a gente tenha a fichinha de cadastro dela, tá? Uma coisa muito importante para vocês que vão depois utilizar o Naves Mobile pelo celular, é que vocês cadastrem e-mails diferentes e reais para as pessoas. Porque quem for utilizar o Naves Mobile vai se logar por esse e-mail que vocês estão cadastrando aqui, tá? E esse e-mail ele não pode se repetir para usuário nenhum. Então, vamos supor que a copeira não tem e-mail, você pode ou pedir o e-mail particular dela, ou você pode colocar um e-mail fictício, desde que você não repita esse e-mail para outras pessoas, tá? Então, sempre o e-mail tem que ser diferente para que o Naves saiba que aquela é uma nova pessoa e que é através deste e-mail que a pessoa vai se logar pelo Naves Mobile, tá? Então, vou botar aqui o e-mail dela. E aí a gente continua aqui. A gente pode incluir a foto, só clicando e dizendo aonde que essa foto está, colocar os telefones todos dela, os dados bancários, data de admissão, que não sei se vocês estão enxergando, mas está em negrito, então é item obrigatório. Então isso é para vocês já se acostumando. Tudo o que estiver em negrito do Naves é de preenchimento obrigatório. E aí se a gente não preencher, a gente não consegue ir com a informação adiante, tá? Neste caso aqui, eu vou deixar em branco só para vocês verem o que vai acontecer, tá? Mas é importante vocês colocarem a data de aniversário dessa pessoa, data de formação, caso tenha, tá? A de admissão, embora esteja em negrito e eu sei que é um item de preenchimento obrigatório, eu vou deixar em branco para vocês verem a mensagem que ele vai dar, tá? Depois eu venho em configurações e como este usuário não é um usuário que vai utilizar o Naves, eu não vou precisar preencher esses outros dados, essas outras guias. Então, eu só vou preencher informações, porque ela é um usuário que vai ser inativo, tá? Então, eu vou dar um OK aqui, ele vai falar, ó, como a data está em branco de admissão, eu vou preencher com a data de hoje, ok? Só para não ficar vazia e a informação entrar. Então, já está cadastrado. Se eu venho aqui em inativos e dou um duplo clique aqui na linha, eu consigo enxergar que está tudo preenchido, inclusive a data de admissão. Ok? Vamos então para o próximo. Incluir. Agora eu vou cadastrar um usuário real, tá? Um usuário que vai utilizar o Naves, ele não é inativo, ok? Então eu venho aqui. E vou cadastrar, vou dizer qual é a função.
Vou digitar o endereço. E todos os dados possíveis dessa pessoa, desse usuário, tá? Vou dizer que a data de admissão já faz 1 ano que a pessoa trabalha aqui. Posso mudar aqui, ó. Ou venho aqui, então vou dizer que já faz 1 ano. Vou colocar o aniversário da pessoa, não precisa necessariamente colocar o ano, tá? E aí, agora sim, eu não vou cadastrar ela como inativa, ela vai ser uma usuária ativa. E eu venho aqui em configurações. Então, agora, o que vai acontecer? A gente precisa dizer qual vai ser o filtro padrão dela. Então, o que isso significa? O que o filtro padrão significa? Significa que, para todos os relatórios que eu for tirar, eu preciso, eu deixando aqui um padrão, ele vai automaticamente sempre abrir os relatórios de acordo com este filtro padrão. Normalmente, o que a gente deixa é o ano inteiro, tá? Então, deixa sempre aqui o ano inteiro. O ano que vem, quando virar o ano, a gente vem aqui em todos os usuários e muda esse padrão para 2019 ou em outro que eu já vou mostrar para vocês, tá? Bom, então, além deste filtro, o que mais que a gente tem que fazer? Dizer o valor do salário aqui. Então, eu venho aqui, digito qual é o valor do salário dessa pessoa. E aí eu tenho que fazer aquela continha para chegar ao valor hora. Então, vou fazer lá a conta. Cheguei que o valor hora desse usuário aqui, não mais da função, é esse, tá? Sobre as permissões, eu já vou mostrar aqui para vocês como é. Vou deixar particular para o usuário neste caso aqui, tá? E aí a gente tem aqui algumas configurações a serem feitas para esse usuário. Então, aqui eu posso permitir ou não trabalho manual. Então, o que isso significa? Provavelmente na demonstração, quando vocês forem comprar o Naves, o Rodrigo mostrou para vocês que a gente pode utilizar um reloginho que vai disparar quando eu pedir e ficar computando um tempo até que eu diga para o Naves parar, e aí eu vou indicar o que eu estava realizando naquele período. Isso é o trabalho, isso é a permissão de trabalho manual, tá? Então, tudo que a pessoa estiver fazendo que não tiver rótulo, ela vai ligar esse trabalho manual e vai poder fazer depois a apropriação daquele tempo que ela ficou fazendo esse trabalho que não era um rótulo. Então, eu posso ou não permitir de acordo com o usuário, de acordo com o que eu preciso, o que vai ser bom para minha empresa, tá? Permitir enviar e-mail, normalmente, a gente deixa para uma pessoa só, tá? Que é normalmente a pessoa do administrativo, é quem vai ser o administrativo do Naves, tá? Por quê? Porque se permitir enviar e-mail, pode permitir que a pessoa envie, por exemplo, e-mails de aniversário, e-mail mailing. Vamos dar o exemplo do aniversário, né? O Naves, no dia do aniversário, no dia que tiver um aniversariante, ele avisa que tem uma pessoa fazendo aniversário naquele dia, tá? E aí, vamos supor que no seu escritório aí tenha 10 pessoas, tá? E aí vamos supor que as 10 pessoas resolvem mandar um e-mail via Naves parabenizando o seu cliente sobre o aniversário. Então, todos do mesmo escritório, 10 pessoas chegando no e-mail, talvez o cliente não goste muito. Por isso que normalmente a gente deixa ativo isso só para usuário, para um usuário, que será o administrador, tá? Então aqui eu não vou deixar. Permitir usar pausa de trabalho, isso todo mundo tem que deixar marcado, porque isso o reloginho do almoço, tá? Mas na visão, uma coisa que não existe mais, pode pular. E utilizar a apropriação de não rotulados. Então, o que é isso? Tudo que estiver sendo apropriado via rótulo, ele vai, obviamente, estar sendo apropriado para algum projeto, tá? Tudo que a pessoa estiver fazendo no computador que não for rótulo,
E se ela não tiver com o reloginho ligado, vai parar nesse relatório que se chama relatório de não rotulados. Então vamos supor que a pessoa estava trabalhando e resolveu dar uma entrada no Facebook e ficou 2 horas. Então, no relatório de não rotulado daquela pessoa, vai mostrar que ela ficou no Facebook, não um conteúdo do que ela viu, mas vai mostrar Facebook e quanto tempo ela ficou no Facebook. Tá? Assim como, vamos supor que no seu escritório tenha projetos sigilosos e você quer que alguns usuários só tenham acesso a alguns arquivos, e aí um usuário entrou nesse arquivo que você não queria. Então, como ele não é rotulado para essa pessoa, nesse relatório de não rotulado, você vai mostrar todos os arquivos que a pessoa entrou. Tá? Então, tudo que não for rotulado para aquela pessoa, automaticamente o Naves vai jogar para esse relatório de não rotulados, desde que aqui você deixe marcado para aquela pessoa ter esse relatório, tá? Depois aqui a gente vai mostrar, a gente vai permitir ou não que a pessoa tenha um screensaver, que é aquele descanso de tela que vai entrar depois de um tempo. Então isso é legal a gente deixar mais ou menos de 5 a 15 minutos. A média dos escritórios é 10. Então o que isso vai fazer? A pessoa estava trabalhando em algum projeto e se ausentou da máquina. Se ela se ausentar da máquina, por exemplo, para ir ao banheiro, e isso vai levar mais de 10 minutos, o que o Naves vai fazer? Ficou parado por um tempo, né, por 10 minutos, ele entra depois dos 10 minutos no descanso de tela, que é o screensaver, e nesse screensaver vai ficar rolando até que a pessoa volte e o Naves pergunte qual era a atividade que a pessoa estava fazendo, tá? Então sempre nesse descanso de tela sempre vai depois que a pessoa voltar, vai mostrar a pergunta qual era a atividade que a pessoa estava fazendo. Então, se estava no banheiro, vai jogar horas para a empresa, vai jogar horas para o projeto, aí cada empresa vai dizer o que é melhor, o que a pessoa deve fazer, vai orientar a pessoa, tá? Se a pessoa, por exemplo, estava conversando com um coordenador ou tirando alguma dúvida de projeto, quando ela voltar, ela vai lá e indica que estava no projeto tal, cliente tal ou na fase tal, ok? Isso é legal deixar para todo mundo. Aqui eu preciso escrever quantas horas o usuário trabalha por dia. Então, se forem horas cheias, tipo 8 horas, 9 horas, a gente pode colocar aqui. Se não forem horas cheias, eu vou mostrar em outro lugar. Tipo, se a pessoa trabalhar 8 horas e meia por dia, eu vou colocar em outro lugar, tá? Minutos, minutos mínimos para pausa de trabalho, ele está falando sobre a pausa de trabalho, que é o almoço. Então, algumas empresas obrigam os funcionários a terem um tempo de hora de almoço. Então, aqui eu posso dizer quando a pessoa ativar o reloginho do almoço, em quanto tempo ela tem que ficar fora, ou seja, em quanto tempo que o Naves não, não volta a ser ativo. Então, vou dizer aqui meia hora. Normalmente, os escritórios que não têm essa obrigação de que as pessoas saiam para almoço um determinado tempo, deixam zerado, tá? Sobre mais nada, vamos pular, porque não existe mais. E aí tem essa trava aqui. Então, essa trava, eu posso ativar ou não. Não indico vocês ativarem ela no início da implantação, porque normalmente a gente ainda não criou todos os rótulos, o pessoal está começando a se acostumar, e aí isso não é legal, porque faz ficar um pouco engessado, tá? Mas com o tempo, caso vocês vejam que os seus usuários não estão apropriando mais de X horas aqui por dia, a gente pode colocar aqui para bloquear, ou se eles não estão nem entrando, a gente pode colocar aqui quantos dias o Naves é bloqueado. Então, como isso funciona? Então, se eu deixei aqui a trava ativada e coloquei aqui para 1 hora não apropriada no dia, o que vai acontecer? Vamos supor que a pessoa chegou, se logou e não entrou em arquivo rotulado nenhum. Então, o Naves vai ficar lá um tempinho
né? E quando o Naves visualizar que naquele dia a pessoa ficou mais de uma hora sem ter apropriações, ele vai mandar um recado para a pessoa dizendo, olha, isso é um aviso, você tem mais de uma hora não apropriada no dia. O Naves vai avisar isso para a pessoa 3 vezes. Na quarta, ele bloqueia o sistema e aí o usuário tem que vir até o administrador, né, do Naves, quem aí tá com todas as permissões, para conseguir liberar essa pessoa. Tá? Então, isso pode ser bloqueado por horas não apropriadas ou por dias de não acessar o sistema. Então, vamos supor que a pessoa está dando uma de louco e não entrou no Naves por 3 dias. Eu tinha colocado aqui 2 dias que ele bloquearia. Então, o Naves vai avisar 3 vezes, no quarto aviso, que a pessoa. Não, nesse caso aqui ele não é 4 avisos, mas se a pessoa ficar o número de dias, então eu coloquei aqui 2 dias. No terceiro dia, quando a pessoa for tentar acessar, ele não vai conseguir, porque o sistema está bloqueado e aí ele vai ter que justificar por coordenador ou para quem é o administrador do NAS. Tá? Então, no começo, não utilizem essa trava porque dá uma certa resistência nas pessoas, porque eles podem sim, no começo, esquecer, ou não ter rótulo, ou várias coisas. Tá? Depois, mais pro lado ali, a gente tem as abas. Tá? O que são as abas? As abas são esses 2 itens que eu mostrei aqui, que pode ser a biblioteca digital ou a agenda. Tá? Então, eu digo que eu quero que a pessoa possa visualizar, então vamos supor que eu não quero a biblioteca digital. Tá? Para vocês entenderem, a biblioteca digital vai mostrar informações da construção civil e informações sobre o nosso site técnico. Tá? Caso vocês não queiram visualizar, é só tirar a biblioteca digital, assim como colocar aqui, para que quando ele abra o Naves, ele abra primeiro a agenda ao invés de a biblioteca digital. Tá? E por fim, o que essa pessoa vai ter permissão de visualizar no cockpit, que é isso daqui, ó. Então, vou dizer que ele pode visualizar a to-do list, que são as tarefas. Vamos supor que esse usuário não pode visualizar finança, então não vai ver essa parte aqui, ó. Vamos supor que também não faça comparações, então não vai ver o compras, vai ver os monitores dos aniversariantes, tá? Então, preenchi todas as configurações aqui do jeito que eu queria e precisava, tá? E agora, eu vou para a próxima guia, que é a ficha de frequência. Então, aqui na ficha de frequência, como o próprio nome diz, eu vou dizer para o Naves que deveria ser o horário de entrada e saída da manhã deste usuário, entrada e saída da tarde, tá? Isso a gente vai fazer para não para que a pessoa precise entrar necessariamente nesse horário, mas toda vez que a pessoa se logar, o Naves tem uma média de quanto tempo ela tem que trabalhar na parte da manhã, quanto tempo na parte da tarde, a média total do dia, e aí o Naves consegue fazer um banco de horas, fazer um controle da ficha de frequência do banco de horas, tá? Então, vou botar aqui que a pessoa tem que normalmente trabalhar às 9, às 12, volta às 13, às 18. Então, trabalhar 8 horas por dia. Eu vou falar aqui em São Paulo, como tem o rodízio, eu vou falar aqui na quinta, ela entra às 11, sai às 13, volta às 13h30 e sai às 20. É 20, 19h30. Ah, e aí, aqui embaixo, eu ainda posso colocar, se a pessoa trabalha, obviamente, de sábado, também vou colocar aqui. E depois eu venho aqui e coloco aqui o saldo inicial de horas, caso eu já tenha um controle de banco de horas, eu posso já dizer qual é o saldo inicial de horas, né? Quando eu quero que ele comece a computar pelo Naves, então posso colocar que a partir de hoje, e eu já posso colocar quanto que é o saldo que a pessoa tem. Então vamos supor que ela tem 24 horas, ó. Eu venho aqui e coloco 24,00, que é positivo ou negativo. Tá?
Depois essa parte de gráficos aqui, é se eu quiser que esses gráficos apareçam. No começo também não é legal, porque assusta um pouco as pessoas. E se eu quiser colocar alguma observação X desse usuário, tá? Então, criei tudo do usuário, dei um OK, tá? E essas foram só as permissões iniciais, permissões que são feitas direto para um usuário. Agora, eu vou dizer quais são as permissões de comando mesmo que ela vai ter. Por enquanto, eu só disse se ela vai ter direito a e-mail ou não, se ela vai ver a agenda na tela inicial ou não, se ela vai ter reloginho ou não. Agora, eu vou dar as permissões de comando. Então, para isso, como aqui, ó, estava marcado que é a permissão particular para o usuário, a gente vai fazer essa permissão. Então, a gente clica uma vez no usuário e clica uma vez aqui em cima da guia permissões. Aí o Naves vai abrir para a gente todos os comandos, ó. Tudo que a gente tem, cada botãozinho que a gente tem e aquele cabeçalho editar, incluir, apagar, vai aparecer aqui. Então, qual que é a dica? A dica é que somente um usuário tem acesso ao excluir. Porque acontece muito de a gente deixar, por exemplo, a gente acha que é bobagem, no cadastro de cliente a gente pode deixar o botão excluir para todo mundo. Não pode, por quê? Principalmente cliente, tá? Isso já aconteceu numa empresa e excluíram um cliente e normalmente o cliente é atrelado a um projeto e o projeto tem as horas todas, o financeiro todo. E aí, excluindo o cliente, foram excluídos todos os projetos e todas as horas que tinham compatíveis com aquele cliente. Então, para isso não acontecer, normalmente a gente deixa com a responsabilidade de uma só pessoa que vai ser o administrador do sistema. E, obviamente, que o Naves pergunta, você deseja mesmo apagar esse cliente? Ele vai apagar tais informações. Mesmo assim, a pessoa foi lá e deu um OK. Então, cuidado na hora de ativar aqui as permissões. Como que a gente faz para ativar? Duas maneiras. Ou a gente vem aqui e marca tudo para essa pessoa, que não é o ideal, porque, como eu disse para vocês, ó, o excluir tem para cada ferramenta. Tá? Ou a gente deixa todos sem marcar, aí vai marcando um por um. E a gente vai dando um duplo clique, ó. Então eu quero que o menu comercial essa pessoa visualize, o menu cliente também, só que na hora de editar eu quero que ele possa visualizar, incluir e editar. Não posso excluir, tá? Que mais? Então aqui, atendimento ninguém vai preencher aquela ficha, então pula. Aí relatório pode tirar, ó. Na categoria quero todos. Então, aqui a gente vai dizendo, ó, projeto, eu quero que visualize, inclui, edite, não pode excluir, quero que veja a agenda de recebimento, as abas, não quero que oculte valores. Aí a gente vai dizendo para cada ferramenta que o Naves tem, ó, para cada comando, a gente vai dizendo o que a gente quer que a pessoa faça ou não, ao cadastro de fornecedores. Quero que visualize, inclua e edite. Atividades, quero que faça tudo. Vocês não podem fazer assim, ó, selecionar todos, depois vir aqui e excluir que não dá certo, tá? Então sempre tem que marcar, quando a gente não quer tudo mesmo, a gente tem que vir aqui e marcar um a um. E assim vocês vão fazendo para todos os comandos do Naves, ó. Relatórios, eu quero que essa pessoa faça ou não, visualize ou não, então a gente vai indo de pouquinho, tá? Depois eu dou um gravar e essa usuária já tem a permissão, tá? Caso vocês queiram criar um novo usuário e vamos supor que essa Marina saiu da empresa e vai entrar um outro usuário no lugar dela que faça as mesmas coisas. Então a gente vem aqui e inativa ela. E aí a gente vai incluir o usuário normal. Tá? O e-mail, tudo igual. Aí na hora que a gente for. Então vamos supor que eu tenha preenchido todos os dados para o Gabriel, tá? Dou um OK aqui. Aí aqui em configurações, ao invés de eu dizer
que eu quero as permissões particulares para ele, eu quero que as permissões dele sejam iguais da Renata, da Marina. Então, eu venho aqui em baseados em, e ao invés de eu ter que ficar selecionando de novo, item a item, eu venho aqui e falo para ele que eu quero que as permissões sejam iguais da Marina. Quando eu der um OK aqui, ele já vai adotar automaticamente, ele não tem aqui a guia permissões, porque eu falei que vai ser baseado em alguém. Todas as permissões que aquele usuário tem, esse aqui também vai ter. Ok? Então é assim que a gente cria todos os usuários. Vocês têm que criar aí todos os usuários de vocês, sejam eles trabalhadores no Naves ou não, né? Os que não vão trabalhar no Naves como inativos e os outros como ativos. Certo? Próximo passo, acho que aqui utilitários, configurações, manutenção de usuários. Então aqui a gente vai dizer, vai criar equipes. Então eu vou criar a equipe do Gabriel. Então a equipe da Marina, né? Vamos aqui, ó. Ah, que a Marina é inativa, né? Então eu escolho quem é o responsável. Aqui vão aparecer todos os usuários que eu tenho cadastrados e que estão ativos. Passo para cá e aí eu crio a equipe de cada um, tá? Assim como em utilitários, configurações, manutenção de usuários visualizados, isso daqui vai servir para que a gente consiga saber dizer para o Naves quem vai visualizar tarefas de quem, tá? Então eu posso dizer que um coordenador vai conseguir visualizar todas as tarefas de sua equipe, mas não de outras, tá? Então, também da mesma forma. Aqui eu escolho quem vai visualizar e quais serão os visualizados, dando um duplo clique passando para o lado de cá. Ainda lá em utilitários configurações, a gente vai aqui para configuração de e-mails. Então aqui eu vou pedir para vocês darem um print nessa tela e pedir para que o pessoal do seu TI deem essas informações para vocês. Então vocês precisam cadastrar qual é o e-mail padrão de vocês que vocês vão receber cotação e vão fazer o mailing, tá? Então vocês precisam colocar lá o e-mail e aí vocês precisam saber o SMTP, o usuário, a senha, a porta, tudo isso, de entrada e de saída, tá? Então isso daqui dá um print aí na tela, pergunta para o seu TI, que eles vão saber explicar direitinho para vocês e assim vocês vão conseguir fazer o cotações, tá? Depois utilitários, configurações, datas default, que é isso daqui, ó. Então eu vou falar aqui que sempre eu quero que seja do ano inteiro, ó, só do ano, tá? E um item que parece bobo, mas é muito importante, são os feriados. Então aqui, o Naves já vai mostrar pra gente todos os feriados que são fixos, né? Então a maioria dos feriados fixos ele já vai cadastrado como fixo, inclusive. Mas a gente pode cadastrar os feriados e emendas que a gente venha a ter em cada cidade aí do Brasil, tá? Para que serve isso? Para que eu tenho que fazer esse cadastro? Eu preciso? Quem não quiser preencher, ok. Mas o impacto que vai levar é que quando a gente estiver fazendo um planejamento e a gente não tiver que colocar uma emenda de feriado ou um feriado que seja só regional, o Naves vai contar aquele dia como dia útil, tá? Então é legal sim a gente dar uma paradinha e fazer aqui, principalmente se vocês têm férias coletivas, então, lá no final do ano, do dia 17 de dezembro ao dia 5, todo mundo para. Vocês vêm aqui e fazem esse cadastro, tá bom? Então eu vou dar um incluir e vou digitar aqui, ó. Vou falar que eu quero que repita todos os anos, vou falar que é em setembro e vou falar que é dia 20. Então, ok? E aí o Naves já sabe que todo dia 20 de setembro de todo ano tem um feriado, tá? Assim como as emendas eu também criaria aqui, férias também aqui. Ok? É muito importante isso, embora não pareça. Bom, a gente já fez então, a gente já preencheu aqui todos os utilitários configurações e agora a gente vai começar efetivamente a fazer os cadastros no Naves. Então, eu vou ensinar para vocês
como que a gente faz o cadastro da nossa agenda. Então, vocês viram que conforme a gente foi preenchendo aqui os dados da empresa e os usuários, ó, ele já foi criando aqui, tá? Então, aqui na agenda eu já tenho alguma coisa. Agora a gente vai, então, criar a agenda de clientes, de contatos e de fornecedores, tá? Bom, vocês viram que quando a gente foi preencher os usuários, a gente precisou fazer um pré-cadastro de função, tá? Nesse pré-cadastro de função, a gente disse quais são as funções que tem no nosso escritório e quando a gente foi criar o usuário, a gente tinha como agrupá-los por função. Aqui no cadastro de clientes, a gente também pode fazer um agrupamento por atividade. Então, a gente vem aqui em comercial, cliente, categorias. Ó. Então, a gente pode categorizar os nossos clientes. Se a gente der um localizar aqui, o Naves vai dar uns exemplos, mas esses exemplos eu não gosto muito de usar porque não tem muito a ver. Vou mostrar para vocês alguns exemplos que são legais. Eu vou apagar aqui primeiro, só para não ficar com a base suja. Também aconselho vocês a fazerem isso. Então, vocês vão primeiro excluir e confirmam. Primeiro, excluir, confirma. Primeiro, excluir, confirma. Primeiro, excluir, confirma. Até acabar. Então, acabou, agora tá limpo. Se eu for lá em localizar, não tem mais nenhum. Então, o que é a categorização de clientes? Então, vocês vão ver, depois eu vou mostrar a agenda grande para vocês, que a gente pode filtrar os nossos clientes por uma determinada categoria. Então, a gente vai pensar em que tipos de categoria existem né, dos nossos clientes e a gente pode criar aqui. Se não quiser, também isso impacta em pouca coisa, somente na agenda, tá? Mas é legal pra gente, eu acho interessante depois na hora da gente filtrar, tá? Então, a gente pode fazer essa categorização, por exemplo, eu tenho clientes de residencial, eu tenho cliente de comercial, eu tenho cliente de corporativo. Eu tenho também cliente de shopping, tenho cliente de hospital. Então, é mais ou menos por tipo de projeto, né, essa categorização. Ou eu posso fazer uma outra categorização. Tem escritórios que fazem por cor. Meus escritórios, meus clientes da cor preta são os clientes que mais parecem com o tipo de trabalho que a gente faz, os cinza mais ou menos, e os brancos não tem nada a ver com o tipo de trabalho que a gente faz aqui. Ou categorizar por tamanho, são clientes de tamanho de porte médio, grande, né? Projetos de tamanho pequeno, médio, grande. Então aqui vai de vocês. Pode fazer mais de uma categoria por cliente, não tem problema. Eu vou fazer por tipo de projeto já. Então vou falar que eu tenho clientes residencial. Eu estou categorizando os clientes. Depois a gente vai voltar a falar em tipo de projeto. Mas aqui estou categorizando os meus clientes em clientes residencial, comercial, corporativo, shopping. Tá? Então, se eu quiser depois ler, ó, estão aqui. Pronto, categorizei. Agora eu posso, enfim, cadastrar o cliente. Então, eu venho no botão cliente, incluir. E aí vocês vão ver que tem vários campos que estão em negrito, ó, porque eu deixei marcado criticar para cliente. Então, tudo que é negrito eu tenho obrigatoriamente que preencher. Então, vou começar aqui a fazer meu cadastro, ó. Eu vou falar, é obrigatório que o status é ativo, pode ser que meu cliente tenha um nome fantasia ou não. Vou cadastrar os endereços, ó. Venho aqui, no lapisinho de novo. Essa parte aqui de tipo, a gente tem um lugar onde a gente pode dizer se é o tipo comercial, residencial. Deixa eu mostrar para vocês antes, ó. Esses tipos que a gente pode criar para telefones, para endereços, para e-mails e para sites. Deixa eu mostrar antes aqui que fica mais fácil, ó. Comercial, tipo de endereço. Então a gente já viu que a gente tem o tipo comercial. Posso criar um endereço da pessoa residencial.
posso criar endereço da obra. Tantos outros quantos vocês queiram aí. Comercial, tipo de telefone. Então ele tem aqui residencial, fax, celular e comercial, acho que tá bom. Não preciso cadastrar mais nenhum. Tipo de site. Então a gente tem aqui padrão, Skype, MSN. MSN nem existe, né? Vou voltar aqui, ó, vou editar e vou falar que eu vou botar o Instagram da pessoa. E tipo de e-mail, tem aqui padrão, mas a gente pode botar comercial e particular. Ok? Então agora eu vou voltar lá no botão clientes e aí eu posso fazer o cadastro. Ó. Então, ativo, Sérgio, endereços. Então venho aqui no lapisinho e vou falar que esse é o endereço residencial dele. Então aqui ele já preencheu a cidade, estado, país. Caso não seja esse, eu venho aqui e digito, opa, e digito o atual. Certo? Incluir, então digitei. Se eu tiver mais de um endereço, eu posso digitar todos os endereços que essa pessoa tiver. Posso digitar o CPF ou o CNPJ dela, dizer se ela é pessoa física ou jurídica. Neste caso aqui, é obrigatório. Então, tenho que obrigatoriamente preencher. Data de nascimento é legal a gente preencher, porque vai aparecer nos nossos aniversariantes do mês, tá? Telefone. Então, vou colocar aqui o telefone do cliente. E-mail. Vou colocar o e-mail particular. E aqui eu posso colocar o site da empresa da pessoa ou o que eu quiser aqui. Tá? Além disso, a gente vai dizer qual é a categoria desse cliente, que é um residencial, tá? E vou dar um OK aqui embaixo. Então, este cliente já está cadastrado, tá? O que eu vou fazer agora? Bom, esse cliente, que eu estou fazendo uma residência, ele tem como contato a esposa dele. Então, sempre cliente vai ser quem nos paga e o contato, eu posso ter quantos contatos vinculados ele eu precise. Então, para contato, antes de fazer o cadastro, a gente vem em comercial, contatos, profissões, e aí, ao invés de profissão, a gente pode usar esse campo para dizer qual é o grau de parentesco que tem com o cliente, ou o que eu quiser. Eu vou colocar aqui que o grau de parentesco é esposa, neste caso aqui, tá? Então, criei lá, venho aqui em contatos, incluir, vejam que aqui só tem negrito o nome. Tá? Então, dia que eu tô fazendo o cadastro, tô fazendo hoje, endereço. O endereço dela é o mesmo dele, então eu venho aqui no raiozinho, busco lá no meu cliente, ó, ele traz o endereço, tá? Vou botar a data de nascimento dela. E vou dizer aqui em profissões que, na verdade, ela é esposa dele, tá? E aí eu vou botar o telefone dela, então o telefone particular dela, o celular.
aí eu posso botar o e-mail dela também. E aí o mais importante é fazer o vínculo. Então o vínculo a gente faz aqui, ó, vincular a um cliente. O cliente é o Sérgio. E ok. O que vai acontecer então? Bom, tô aqui na agenda, que é a agenda rápida, e quero fazer a busca dessa pessoa. Então eu digito aqui, ó, Rejane. Ele vai trazer aqui para mim, ó, em verde, porque ela é um contato. E lá embaixo, como ele está vinculado ao cliente, ó, aparece azul, cliente que está vinculado, tá? Se eu digitar aqui Varela, ó, aparece todo mundo que é Varela, ok? E aí quando eu clico aqui em alguém que tem vínculos, ele aparece lá embaixo, tá? Agora eu vou cadastrar fornecedor. Para cadastrar fornecedor, a gente vem em comercial, fornecedores, atividades. Vou dar um localizar e o Naves vai me mostrar várias atividades que já existem, ó, da construção, tá? Então deem uma olhada primeiro para ver se não existe. Não existindo a atividade que vocês querem, vocês vão lá e cadastram uma nova, tá? É só cadastrar. Vem aqui, mármore, ok? Eu vou cadastrar o meu fornecedor. Bem, o fornecedor também ele tem só o campo razão social. Vou digitar o endereço da empresa. Então, aqui tudo da empresa, ó. Todos os dados que eu tiver, vou digitar o telefone da empresa, então, ó, comercial, o e-mail geral, então. E vou dizer qual é a atividade, ó. Mármore. Mármore, ó. Tá? Posso digitar o site, vou dar um ok aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dizer quem é que me atende lá. Então, eu vou dizer aqui no comercial, contatos, profissões, vou colocar vendedor. E quando eu entrar aqui em contatos, vou cadastrar o meu vendedor. Então, vou falar que o meu vendedor é o João. Endereço, eu vou pegar o endereço da empresa, tá? Vou botar o telefone particular ou ramal do João. Vou botar o particular aqui, porque o João me deu o telefone dele, porque eu sou uma cliente que sempre compra o mármore lá. O e-mail particular do João. Tá? E aí eu vou vincular o João ao fornecedor, Mármores Varela. Tá? Ok. Opa, esqueci a profissão do João aqui, ó. Vendedor. Tá? E aí, aqui é a mesma coisa, ó. Quando eu digitar aqui João, ele vai me mostrar o João e lá embaixo Mármores, ou o contrário, ó. Quando eu digitar aqui Mármore, não sei com quem eu falo. Então, eu clicando aqui, vai mostrar com quem são os meus vendedores. Tá? Isso faz o cadastro ter muita facilidade. Tá? Então, a gente viu aqui que a gente tem a agenda rápida, tá? Onde eu digito um pedaço do nome aqui, o nome inteiro, e o Naves vai me mostrar rapidamente. Nessa outra agenda aqui, a gente consegue fazer outros tipos de filtros, que são aqueles filtros por categoria, por atividade, por profissão. Então, se eu desmarcar aqui, botar que eu quero visualizar só os clientes de residencial, o Naves me listaria todos os clientes de residencial, conforme vocês tiverem esse cadastro mais cheio. E a mesma coisa para todas as outras coisas, ó. Venho aqui, escolho só os clientes de mármore.
Ele me mostra, ó, só os clientes de software, alarme, ó, ele me mostra, tá? E aqui também, ó, se a gente colocar isso aqui um pouquinho mais para cima, ele mostra pra gente também os vínculos, ok? E aí, com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar listas. Então, eu venho aqui em comercial, listas, e aí eu posso fazer um agrupamento de o que quer que eu faça para mandar um mailing. Ah, então vou mandar mailing de Natal. Então, eu venho aqui no incluir, digito o nome da lista que eu quero criar, dou um OK aqui embaixo. Em seguida, dou um editar e eu vou adicionar clientes, fornecedores, contatos, o que eu quiser. Então, eu venho aqui em adicionar clientes e pego os clientes que eu quero adicionar essa lista. Venho adicionar fornecedores, pego os fornecedores que eu quero. Mesma coisa em contato, tá? Mesmos usuários, ó. Ok? Então, criei a minha lista. E aí, eu quero mandar um mailing disso. Então, eu venho na agenda grande, venho aqui, procuro a lista e filtro. Então, o Naves vai me mostrar todo mundo junto, ó. E aí, eu posso vir aqui, clico em qualquer lugar, dou um e-mail. E aí, eu posso aqui dizer qual é o assunto do meu e-mail. A origem é o nome da empresa que eu coloquei lá, a empresa principal. Qual é o título? E posso aqui digitar, opa, livremente uma mensagem. Opa. Ou, se eu já tiver isso pronto num arquivo, eu venho aqui em customizado e eu encontraria aqui qual é o arquivo que eu quero enviar, tá? Feito isso, em seguida eu venho aqui, ele está me mostrando que ele vai enviar para todos esses itens, essas pessoas que fazem parte da minha lista, tá? Então aqui, por exemplo, ele não tem e-mail, já não ia dar muito certo. Então eu posso tirar com um duplo clique, tirar esse daqui também que não tem e-mail. Dando um enviar, a Navis automaticamente envia para todos esses usuários aqui, esse meu mailing, certo? É uma forma bem rapidinho, bem fácil de fazer. E sobre os aniversariantes, para terminar aqui, a gente tem os aniversários. Então a gente pode localizar, então eu posso dizer qual é o mês que eu quero visualizar, e aí o Naves vai me mostrar. Contatos eu não tenho nenhum, clientes eu tenho esse fazendo aniversário nesse mês, e usuário mais algum. Então a gente vem aqui e eu procuro, tá? Então eu posso imprimir todos os meses, só esse mês que tá aqui, e do mesmo jeito, ó, a gente pode vir em comercial, aniversários e envio de e-mails. Por isso que o envio de e-mails só deve ser permitido para uma pessoa, tá? E aí funciona do mesmo jeito do mailing. Bom, eu acho não, eu terminei, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês o... Eu vou voltar aqui, vou tirar o compartilhamento da tela para ver se vocês têm alguma dúvida. E vou mostrar para vocês como funciona o mobile. Bom, então aqui a gente tem, vocês vão baixar o aplicativo, esse aqui, ó, chama Naves Mobile, tá? E aí, para acessar ele, vocês vão colocar o e-mail que foi cadastrado aí no usuário e a senha normal, que é a senha do Naves mesmo, tá? Então, vou aqui, ó. Então, ele pede o usuário, que é o e-mail, e a senha. Então, eu vou colocar o meu aqui. E vou mostrar para vocês o que o Naves mostra pra gente, que a gente pode fazer pelo mobile. Então, ele entrou aqui, ó, e aí ele já entra direto na agenda, estão vendo aqui, ó? Ou eu venho aqui nessas três listrinhas, ó. Ó lá. E aí ele me mostra o que eu posso fazer. Então, eu posso visualizar a agenda, fazer apontamento e apropriação,
Posso ver alguma coisa da biblioteca digital, alguma coisa de tarefas, ou eu saio, tá? Então, se eu entrar aqui na agenda e eu vou digitar o nome de um cliente, ok? Então, ele mostra aqui, ó, todos os clientes que tem aquele nome que eu busquei. Quando eu clicar no cliente que eu realmente quero, eu cliquei, aí ele vai cadastrar, vai me mostrar, olha lá, os dados de endereço, telefone, e assim vai, ó. Ok? Mas para isso funcionar, vocês precisam baixar o aplicativo Naves Mobile no telefone de vocês e pedir para o suporte ativar, tá bom? Quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse cadastro inicial, é bem fácil, né? Mas se tiverem alguma dúvida, escrevam aí no chat. Que por hoje era isso que a gente tinha. No próximo treinamento, a gente vai ter a parte de projetos e de propostas, tá bom? Então, só estou esperando, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, deem um ok aí para mim, por favor. Emerson, tá ok aí? Beleza, então, pessoal. Então, por hoje é isso. Espero vocês para o próximo treinamento, tá bom? Então, tchau, até mais. Tá bom? Obrigada, então, Letícia. Até a próxima, tá? Se você quiser deixar o seu celular aí pra gente colocar você no grupo, deixa aí o celular que a gente vai criar um grupo de WhatsApp, você pode tirar dúvidas ou usa o suporte normalmente, tá bom? Então, vou finalizar por aqui, vou encerrar o vídeo, vou cortar aquela primeira parte, que a gente ficou esperando a Letícia, e aí a Natália envia para vocês por e-mail, tá bom? Então, muito obrigada pela presença aí. Até a próxima. Boa semana. Tchau.